Você sabia que em Tropa de Elite, o Capitão Nascimento originalmente não seria o protagonista? A ideia inicial era que Neto e Matias fossem os personagens principais, enquanto o Nascimento teria apenas um papel secundário. Só depois das filmagens prontas, é que o diretor José Padilha e o roteirista Braulio Mantovani perceberam o impacto da atuação de Wagner Moura e decidiram reconstruir o filme, usando sua narração e pós-produção, mudando totalmente o foco da história e transformando o Capitão Nascimento no centro da trama. O personagem André Matias foi inspirado no roteirista André Batista, enquanto o Nascimento foi baseado em Rodrigo Pimentel, ambos ex-integrantes do BOPE. André Ramiro só foi chamado para fazer o teste porque um amigo indicou seu nome para a equipe de seleção. O curioso é que o amigo não conseguiu nenhum papel, mas Ramiro acabou sendo escolhido para um dos personagens mais importantes, mesmo sem ter experiência anterior como ator. José Padilha e outros profissionais envolvidos passaram 2 anos realizando pesquisas de campo antes de começarem a desenvolver o filme. Nesse período, entrevistaram diversos policiais, incluindo membros do BOPE, além de profissionais ligados à formação de oficiais, como professores e psiquiatras. Todo esse material resultou em um documento de 1.700 páginas, que se tornou uma base essencial para a construção do filme, tão importante quanto o que vemos na tela. Investigações da polícia revelaram que a equipe de produção de Tropa de Elite pagou 5 mil para conseguir autorização para filmar no Morro da Babilônia. O dinheiro teria sido entregue ao presidente da Associação de Moradores. Em novembro de 2006, a van da equipe de filmagem foi roubada ao sair do Morro do Chapéu Mangueira. Dentro dela havia 30 armas adaptadas para disparar festim e outras 60 réplicas usadas no filme. O veículo foi encontrado pouco depois, mas sem as armas. Os responsáveis foram presos 2 dias depois, embora o armamento nunca tenha sido recuperado. O filme já era um fenômeno muito antes do lançamento oficial, cerca de 3 meses antes de estrear nos cinemas. Cópias piratas do que o diretor chamou de terceiro corte se espalharam pelo país. A investigação descobriu que o DVD original havia sido roubado da empresa responsável pelas legendas. Estima-se que mais de 11 milhões de pessoas assistiram a versão pirata. Mesmo assim, Tropa de Elite terminou o ano com a maior bilheteria do Brasil. A versão final lançada nos cinemas era cerca de 5 minutos mais longa que a original, mas isso não se deveu à inclusão de cenas inéditas, e sim à reedição de várias sequências, com imagens removidas e outras acrescentadas. Tropa de Elite chegou a ser cogitado para representar o Brasil no Oscar, mas acabou ficando de fora da seleção final. O escolhido foi O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que também não entrou na lista oficial da premiação, deixando o país mais uma vez sem indicação ao prêmio. Hoje, 18 anos depois, ninguém lembra desse filme, mas Tropa de Elite segue sendo lembrado até hoje e é considerado por muitos o melhor filme brasileiro já feito. Você sabia que em Homem-Aranha no Aranhaverso, o estilo único de animação foi criado para dar a sensação de que o público está dentro de uma história de quadrinhos? Segundo Phil Lord e Christopher Miller, o filme mistura tecnologia moderna de animação e computação gráfica, com técnicas desenhadas à mão. Para eles, era essencial que cada quadro tivesse um toque artístico manual, depois de renderizado. Se você pausar o filme em qualquer momento, verá uma imagem que parece uma ilustração feita à mão. Quase tudo no filme roda a 24 quadros por segundo, o padrão da animação, mas Miles é diferente. Durante boa parte da história, ele aparece animado em 12 quadros por segundo para transmitir sua falta de experiência como Homem-Aranha. Conforme ele evolui e se torna mais confiante, sua animação vai se ajustando até atingir os 24 quadros por segundo dos outros heróis. A produção exigiu um time gigantesco. Cerca de 180 animadores trabalharam no filme, o maior número já usado pela Sony Pictures Animation até então. Logo no início, por volta de 1 minuto, a famosa frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades" é dita por Cliff Robertson, o ator que interpretou o Tio Ben na trilogia original com Tobey Maguire. O áudio foi retirado de Homem-Aranha de 2002, já que Robertson faleceu em 2011. O filme traz várias referências visuais e cenas marcantes dos filmes em live action do Homem-Aranha, como o beijo de cabeça para baixo do filme de 2002, a cena do trem em Homem-Aranha 2
e o Peter do Mal de Homem-Aranha 3, e até uma versão modificada da sequência da balsa em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Por volta dos 12 minutos, antes da aranha radioativa picar Miles, ela passa por cima das latas de tinta e muda de cor combinando com cada uma delas. Essa habilidade é repassada a Miles depois, o que sugere que talvez ele não fique invisível, como dizem no filme, mas sim que mude de cor para se camuflar, como a aranha fez. O Peter Parker do universo de Miles é loiro, uma referência a Ben Reilly, o Aranha Scarlet, um clone de Peter que já assumiu o manto do Homem-Aranha e chegou até pintar o cabelo de loiro nessa fase. Esse também é o primeiro filme relacionado a Homem-Aranha a mostrar Gwen Stacy como sua versão heroína, a Spider-Gwen. Apesar de Gwen já ter aparecido em Homem-Aranha 3, o espetacular Homem-Aranha 1 e 2, ela nunca ganhou poderes, ou virou a Spider-Gwen nos filmes live action. Após a morte de Stan Lee, aos 95 anos, foi revelado que ele havia gravado uma participação para o filme, seu último trabalho de dublagem. Phil Lord e Christopher Miller decidiram dar a ele um momento maior e mais especial, porque Stan era a parte fundamental da alma do filme. E por fim, os diretores disseram que tinham um objetivo claro com o Aranhaverso: inspirar jovens a serem heróis, incentivar adultos a ajudá-los e lembrar a todos nós que você não precisa ser picado por uma aranha radioativa para fazer a diferença. Você já é capaz e muito poderoso, e estamos contando com isso. Você sabia que em A Visita, o diretor M. Night Shyamalan usou o cachê que recebeu pelo filme de ficção científica Depois da Terra para produzir esse filme por conta própria? Segundo ele, isso foi uma tentativa de recuperar o controle artístico, já que, em seus filmes anteriores, ele não teve direito ao corte final, e algumas produções chegaram a ser finalizadas sem sua participação. Esse também é o filme de estúdio com o menor orçamento da carreira de Shyamalan. Com uma verba reduzida e uma história mais íntima, o diretor quis aumentar a tensão do roteiro, fazendo com que os atores gravassem tudo em ordem cronológica. Assim, eles poderiam descobrir seus personagens aos poucos, acompanhando a escalada de horror da trama. Este também foi o primeiro filme de terror de Shyamalan que não contou com o compositor James Newton Howard, seu parceiro habitual. Por causa do orçamento limitado e do formato documentário e filmagem encontrada, Shyamalan decidiu que uma trilha musical tradicional não combinaria com o estilo do filme. O detalhe interessante é que A Visita é o segundo filme do diretor a trazer um pôster com regras listadas. O primeiro foi A Vila, de 2004. É também o terceiro filme de Shyamalan em que ele não faz nenhuma participação especial, juntando-se a Olhos Abertos e Depois da Terra. Fora esses filmes que eu listei, ele participou de todos. A atriz Olivia de Jonge foi escolhida após apenas um teste, uma gravação enviada por ela. Shyamalan ficou tão impressionado com o desempenho que disse ter encontrado sua protagonista de imediato. O segundo teste foi apenas para ver como ela se saía em uma cena específica. Por volta dos 37 minutos, Nana comenta que conheceu o parceiro em um jardim. Isso já é uma pista sobre quem eles realmente são, provavelmente fazendo referência ao jardim de um hospital psiquiátrico. Por volta dos 26 minutos, a caminho da cidade, Becca e Tyler sugerem um jogo no qual escolhem um prédio, inventam um morador e descrevem sua vida. Eles escolhem a delegacia e criam um personagem chamado Jerry, que nunca atende ao telefone. Mais tarde, quando a mãe percebe o que está acontecendo na casa, ela liga para a polícia, por volta de 1h08. A ligação cai na secretaria eletrônica, e é possível ouvir que Jerry não pode atender, conectando a brincadeira com a cena real. Segundo o próprio Shyamalan, ele montou 3 versões diferentes do filme, uma totalmente cômica, outra totalmente focada no terror e uma terceira que ficava no meio do caminho, que foi exatamente essa escolhida para o lançamento. Você sabia que em Transformers, A Vingança dos Derrotados, a produção filmou durante 4 dias na Jordânia, passando por Petra, Wadi Rum e Salt. A família real jordaniana, que era fã do primeiro filme, ofereceu apoio da Força Aérea Real. Vale lembrar que Petra também foi usada como cenário para esconder o Santo Graal em Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989. Durante as gravações no Egito, John Turturro recebeu permissão para escalar as pirâmides. Em certo momento, ele ficou tão emocionado que começou a chorar. Quando Michael Bay perguntou o que havia acontecido, ele respondeu: "Você simplesmente não tem a chance de fazer isso em um filme. É raro filmar em um lugar com 4.000 anos de história."
Por volta dos 14 minutos de filme, na cena em que Bumblebee explode o quarto de Sam, foi construída uma extensão do quarto apenas para ser destruída, enquanto o original ficaria intacto. Porém, quando a explosão aconteceu, parte do sótão pegou fogo e os bombeiros tiveram que ser chamados. Megan Fox não sabia pilotar moto. Então, durante as cenas em que ela aparece guiando, alguém precisava empurrar a moto para ela conseguir arrancar. E quando as tomadas terminavam, sempre havia alguém pronto para segurar a moto para ela não cair. Megan Fox havia emagrecido muito antes das filmagens, então Michael Bay colocou ela em uma dieta de bolos. Em 3 semanas, ela ganhou cerca de 5 quilos. As cenas da faculdade foram filmadas tanto na Universidade de Pensilvânia quanto em Princeton. Mesmo assim, nenhuma é mencionada no filme, já que ambas acharam que as cenas com a mãe de Sam poderiam prejudicar a imagem delas. A Batalha da Floresta foi gravada em terras indígenas no Novo México. A equipe recebeu permissão para derrubar 12 árvores reais e, em troca, plantou 6.000 mudas. Michael Bay comentou que, como amante dos animais, essa foi uma das cenas mais desconfortáveis para ele. O gigantesco bombardeio da Operação Tempestade de Fogo foi causado por uma bomba de gasolina com 1.000 galões. O supervisor de efeitos especiais levou 7 meses para preparar a explosão, mais tempo do que o necessário para filmar o filme inteiro. A explosão entrou para o livro de recordes Guinness como a maior bomba já filmada com atores tão próximos. A produção exigiu 140 terabytes de dados para processar os efeitos em CGI dos robôs. Um número impressionante, considerando que o primeiro filme usou apenas 15 terabytes. Segundo os animadores, o Devastador é composto por 52.632 peças, mais de 10 vezes o número de partes de um carro comum, 11.716.127 polígonos e 6.467 texturas, ocupando 32 GB só para ele. Se todas as peças fossem colocadas em linha reta, se estenderiam por 22,2 km. Para você ter ideia, todo o ouro já extraído na história da humanidade serviria para construir pouco mais da metade dele. E esse foi mais um Curiosidades sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!